Boa noite a todos. Hoje estamos vivendo mais uma sequência do nosso estudo do Evangelho. Na quinta-feira, que já há alguns anos tem sido assim muito importante para todos nós, que temos assim durante esse tempo priorizado esse horário da quinta-feira para o nosso encontro, a nossa participação e sempre aquela oportunidade ou de tomarmos conhecimento ou de revermos mais um capítulo ou do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, mas o importante, cada vez mais compreendendo melhor através desse estudo que estamos realizando em conjunto, compreendendo um pouquinho melhor os princípios espíritas. O nosso capítulo hoje, apenas 5 parágrafos, texto de Mateus. Não há comentários de Kardec, é uma das características desse capítulo. E nas instruções dos Espíritos, mensagem de Constantino, Henri Heine, Erasto, o Espírito de Verdade, é a mensagem número 7 do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui um destaque também a missão dos Espíritas, na mensagem de Erasto, onde fica muito bem colocado qual é o papel do espírita, principalmente o espírita da atualidade. O que é que se espera daqueles que, como nós, estamos tendo o privilégio de conhecer a doutrina espírita. Jesus estava na Judéia quando lhe trazem algumas crianças para que ele as abençoasse. Logo depois, é aquele momento em que chega o moço rico, perguntando a Jesus o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. E parece que ainda naquele momento, aquele espírito não teve condições de assumir aquilo que Jesus lhe apresenta, que era a prova do desapego dos bens terrenos. Quando o jovem sai, Jesus ainda se estende em alguns comentários acerca do perigo que a riqueza representa, que as facilidades representam para o espírito no seu processo de evolução. Pedro, que havia participado da cena com o moço rico, que estava ouvindo as palavras de Jesus, Pedro então pergunta a Jesus e dizendo o seguinte: e nós, que a tudo deixamos e te seguimos, o que será de nós? Pedro representa bem assim a humanidade terrestre. Então aquele espírito naquele momento que demonstrava uma boa vontade muito grande, um carinho muito grande, um respeito por Jesus, mas é aquele que sempre acaba fazendo a pergunta ou a comparação que possivelmente nós faríamos naquela situação. É quando Jesus lhe diz o seguinte, que eles, os discípulos, receberiam muito mais e herdariam a vida eterna. E acrescenta que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros. Parece essa história de charada, né? O que é que Jesus quis dizer com essa afirmação? Mas em seguida ele passa a narrar a parábola que os amigos vão encontrar ali já na abertura do capítulo, é o texto o número 1, quando Jesus conta a seguinte história: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Sai novamente à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde,
O dono da vinha, aquele que cuidava ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, eles julgaram que iriam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, eu não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo, ele se harmoniza, ele tem muito a ver com aquele que nós estudávamos a respeito dos muitos os chamados, poucos os escolhidos, que é quando nós estudamos a parábola do festim das bodas. Aí é um momento assim da gente perguntar: será que Pedro, naquele instante, entendeu o que Jesus havia querido assim lhe ensinar? Porque a parábola vem, evidentemente, que não apenas para esclarecer a pergunta de Pedro, mas ela é sequente à pergunta quando ele diz que eles receberiam muito mais, porque estariam herdando a vida eterna através do compromisso que assumiam em ser discípulos e mais tarde participando ativamente do progresso da humanidade como apóstolos de Jesus. Jesus viera como mensageiro da paz, da instrução, da renovação. A palavra evangelho significa boa nova. Ele vinha em meio a um ambiente inculto, turbulento, primitivo, não representado apenas no povo judeu que vivia um momento assim muito difícil da sua história, a época que estavam sob o jugo romano, mas nós nos referimos à própria situação da humanidade como ainda humanidade primitiva, que após a mensagem de Jesus é que se instala o processo, veja a fase de expiação e provas, quando o homem, os espíritos passam a ser cada vez mais responsáveis pelos seus atos. Quais os recursos de que Jesus dispunha para realizar a sua tarefa? Praticamente os seus pessoais, as suas virtudes, e ele se utilizaria do quê? Da sua voz, do seu gesto, do seu magnetismo, da sua pessoa, para poder transmitir à humanidade a mensagem da qual ele era portador, não só falando, mas vivendo principalmente o amor, e tendo assim como objetivo sensibilizar essa humanidade ainda muito desinteressada do assunto perfeição, já fazendo o lançamento da ideia, alertando as pessoas que a regeneração seria um passo sequente. Jesus vivia 2000 anos antes da época em que nós estamos vivendo, mas veja como o tempo passou muito rápido. Jesus já naquele momento alertava a humanidade acerca da regeneração, que é um processo natural, a sequência do progresso pela qual o espírito passa. E ali ele tinha como instrumentos de trabalho os seus recursos pessoais, claro que o seu conhecimento e as suas virtudes,
poucas pessoas que teriam condições de compreendê-lo um pouco, mas os seus discípulos, mas mesmo assim muito distanciados da sua realidade crística, da sua situação de espírito purificado. E o seu objetivo era despertar a humanidade para a realidade da vida, para a sequência, o progresso natural, aquele encaminhamento do espírito que, passando do primitivismo à responsabilidade, começa a viver a aurora da regeneração. Parece que a época era muito adiantada, mas já se passaram os 2000 anos e ainda nós estamos vivendo aquela fase de necessitarmos que espíritos conscientes, bons, virtuosos, venham se colocar como instrutores, missionários, para que nós possamos nos interessar por um assunto que deveria ser do nosso maior interesse. Não a perfeição, como às vezes uma coisa inatingível, meio estranha, não. Mas trazendo assim para o interesse pessoal. A perfeição tem um significado, felicidade absoluta, e afinal de contas, quem é que não quer ser feliz? Então Jesus viria alertar a humanidade para essa fase que nós estamos vivendo agora, fazendo assim não o lançamento da ideia, mas instruindo a humanidade e vivendo aquilo que um dia vai ser a nossa realidade. O trabalho dos missionários é esse mesmo. Eles têm cada um a sua época, dentro da sua realidade, o trabalho de dar um empurrãozinho, assim, impulsionar o progresso. Já que aqueles que ainda são ignorantes, que desconhecem aquilo que está por vir, que de uma certa maneira não têm muito interesse pelas coisas do espírito, então os missionários vêm, atuando diretamente, e no caso aqui no campo moral, para que nós possamos nos sentir assim estimulados, motivados, para que o despertar não seja tão lento e tão demorado. Ao missionário cabe sempre o papel, poderíamos dizer assim, o privilégio, de viver muito adiantado à sua época. É aquele indivíduo, aquele espírito que reencarna em uma determinada época, mas a sua inteligência, o seu coeficiente moral é sempre adiantado àquela realidade, porque ele tem a função de chamar a atenção das pessoas sobre si. É um modelo que vem para ensinar e, muito importante também, é a exemplificação. Como mestre e condutor dessa humanidade aqui do nosso planeta Terra, Jesus sabia que chegaria para todos nós o momento de decisão. A decisão para o bem é quando o espírito começa a considerar a importância de ser bom, de começar em muitas situações ser perdedor segundo os valores, os conceitos do mundo. E é isso que caracteriza a regeneração. Regenerado não é aquele que já é naturalmente bom, mas é o que se define pelo bem e passa a assumir a responsabilidade, as consequências dessa definição. É aquilo que nós vimos no Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou continuamos vivendo os nossos interesses humanos apenas, ou começamos a viver o algo mais, que são os interesses do espírito. Apenas que isso não acontece no repente. É um processo que vai sendo desenvolvido através das reencarnações, mas chega um momento em que nós temos que finalmente tomar a nossa decisão. E a partir daí, a situação do espírito é colocar-se como em regeneração, vivendo a responsabilidade, assumindo as consequências, muitas vezes sendo perdedor, mas tendo consciência do papel que ele está fazendo, do que ele está vivendo naquele momento. Dessa maneira, nós começamos a perceber que existe um progresso individual, que é aquele que todos nós realizamos, e um progresso coletivo, já que participamos de uma coletividade, já que participamos de uma humanidade.
vai se transformando cada um individualmente, vai se transformando a humanidade como um resultado desse processo, dessa modificação. O próprio planeta vai se modificando de planeta primitivo, instável. Hoje nós já vivemos uma situação assim de uma relativa acomodação. Naturalmente os recursos naturais vão sendo utilizados. Chega um momento até que eles vão se tornar insuficientes, mas que isso não seja a nossa preocupação maior, porque esse é um probleminha de Deus. Os Espíritos informam que Deus transforma os seus planetas da mesma maneira que o Espírito vai se utilizando de vários corpos. Então, tudo que é necessário para que nós possamos desenvolver o nosso coeficiente de inteligência, o nosso coeficiente moral, Deus vai oferecendo, resta a nós o esforço da realização. Há um tempo estabelecido individualmente? Não. Veja que na primeira fase da evolução do espírito, de princípio inteligente, a faixa da racionalidade, existe um tempo determinado para um programa específico a ser desenvolvido. Exatamente porque ali o ser não dispõe de livre-arbítrio. E ele é sujeito às leis que se manifestam através dos instintos, portanto, pode-se programar e estabelecer um tempo. A partir da humanização, começamos a gozar por direito do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio do espírito é uma conquista do princípio inteligente. A partir daí, nós podemos dispor do nosso tempo da maneira como quisermos. Para isso, Deus não estabelece limite para as reencarnações. Cada um vai reencarnar o número de vezes necessário ao seu caso em particular. Mas como nós participamos de uma coletividade, existe também a responsabilidade de se acompanhar o desenvolvimento coletivo. Participamos de um grupo que vai se desenvolvendo, que vai progredindo. À medida que um número maior de pessoas vai compreendendo o que é o bem e se regenera, o progresso vai se tornando maior. E aqueles que não acompanham? Bom, se nós pretendemos continuar integrando aquele grupo do qual nós fazemos parte, é importante que nós acompanhemos o ritmo do progresso coletivo. Isso acaba, de uma certa maneira, determinando um tempo. O tempo em que a maioria gasta para chegar àquela situação de regenerar-se. Não é um tempo exatamente estabelecido por Deus, mas é a maneira como cada um vai se utilizando, vai vivendo as leis, e quando 50% daquele grupo já começa a viver a regeneração, que é o esforço no bem, vamos considerar que a partir daí se estabelece uma harmonia e depois 60%, 70%. Chega um momento que a minoria que ainda não conseguiu regenerar-se. E o que é que acontece em seguida? Quem não consegue acompanhar o programa, aí nós vamos voltar lá no capítulo do Evangelho que trata assim: na casa do Pai há muitas moradas. Claro que a Terra não é o único planeta onde exista a vida inteligente que vai oferecer condições para o espírito progredir. E nós temos no universo 5 categorias de mundos. E isso é a classificação geral que acomoda o número, claro que nós podemos precisar de corpos celestes que existam. Aqueles que não acompanham o progresso em um planeta, naturalmente podem reiniciar a sua jornada em um planeta correspondente à sua elevação moral. Cada um, portanto, isso é muito importante ser considerado. Deus de maneira nenhuma tolhe, pune aquele que não consegue desenvolver-se no ritmo da humanidade em que ele esteja vivendo. Mas ele também não pode se constituir numa pedra de tropeço para os outros.
em um grupo regenerado, alguém que ainda seja bruto, violento, acaba se tornando um problema social, dificultando a convivência, atrapalhando as conquistas dos outros, mas continua sendo um filho querido de Deus. Portanto, nós não temos, veja, Deus não determina um tempo, mas o próprio progresso em si acaba estabelecendo um tempo, e chega o momento que a última hora começa a soar. Nós estamos fazendo aqui apologia ao apocalipse, que de repente tudo vai acabar, de maneira nenhuma. É a última oportunidade naquela vinha, naquele momento. Mas o Espírito continua gozando do direito de reencarnar tantas vezes quantas se fizerem necessárias. É isso que Jesus representaria aqui na parábola. Os que são contratados em último lugar têm direito ao mesmo salário do que os primeiros. Veja que isso pareceria assim de uma tremenda injustiça se nós fizéssemos avaliação de acordo com o conceito que nós temos de trabalho-hora. Quem trabalha 8 horas vai receber a mesma coisa daquele que chegou na hora número 11 e trabalhou apenas 1 hora? O Senhor da vinha tem um trabalho e tem um tempo para que esse trabalho seja realizado. Qual é o tempo do trabalho de uma vinha? Veja, o momento em que as uvas estão maduras, elas têm que ser colhidas. Existe um momento certo. Pode se demorar um pouquinho mais, a natureza pode fazer com que aquela vinha demore um pouquinho mais, a outra mais rapidamente, mas chega um momento em que é necessário que os frutos sejam colhidos e os trabalhadores têm que estar a postos para realizar a tarefa. Então o Senhor tem um trabalho e um tempo para que esse trabalho seja realizado. Na mensagem número 3, para quem estiver seguindo, do Espírito Henri Heine, ele identifica nos profetas e missionários da antiguidade os trabalhadores da primeira hora. Se nós fizermos assim uma retrospectiva da história da humanidade, sempre existiram pessoas que agora nós sabemos serem espíritos missionários, que, veja, eles se fazem presentes em todos os campos, na ciência, na filosofia, na arte e no campo moral. E aqui nós estamos tratando mais especificamente do campo moral. Aqueles que vivem com os pés, claro, na sua época, mas a cabeça muito distanciada. Então, um exemplo, por exemplo, de um trabalhador que contribuiu muito à lâmpada, Thomas Edison, ele repetiu 600 vezes a experiência. Ele tinha certeza que ia dar certo. Um que não tivesse essa certeza teria desanimado lá pelas 150, 200. Então ele tinha certeza que ele chegaria ao objetivo, que ele conseguiria produzir a lâmpada com o filamento que viria facilitar em muito a iluminação da humanidade. Os profetas e os missionários, portanto, aqui no campo moral, são reconhecidos como os trabalhadores da última hora, que quando ninguém se preocupava com o progresso moral, já existiam aqueles que eram regenerados, naturalmente bons, que investiam nas coisas do Espírito e sempre não muito bem compreendidos ou totalmente incompreendidos por aqueles que os rodeavam, mas que a sua passagem muitos acabavam se sensibilizando, se modificando, tocados pelas suas lições e pelos seus exemplos. Estes já recebiam, e qual é o salário no simbolismo da parábola? O salário é a regeneração. Então, estes, à primeira hora, já eram espíritos regenerados. O denário aqui representado é a mesma moeda, é o mesmo pagamento, porque é a mesma situação, que cada um vai vivendo na sequência, cada um vai vivendo no seu momento. A vinha aqui, ainda segundo o Espírito Henri Heine, é o planeta Terra, o trabalho, o programa de instrução da humanidade. Aí vem os seguintes, aqueles que são convidados depois.
Ele aqui identifica nos apóstolos do cristianismo, nos mártires, aqueles que despertaram e se regeneraram após a mensagem de Jesus. O que eles recebem após se conscientizarem da importância do bem, passam a ser espíritos regenerados, portanto o pagamento é o mesmo. A gratificação, melhor dizendo, o sentimento de gratificação é o mesmo. É aquele que, pela instrução, sensibiliza-se e começa a compreender o mecanismo da vida e começa a sentir a necessidade de ser melhor. Isso é regeneração. Aí vem os últimos, os que despertam, ou melhor, que vão despertando através do espiritismo. Bem mais recentes, já que a codificação espírita, não os princípios espíritas, mas a codificação espírita data de 1857. A consequência da compreensão das leis, e agora com maior facilidade, de uma maneira assim, muito didática, muito simples, já que o Livro dos Espíritos é a forma mais simples de se transmitir um conhecimento, pergunta e resposta. O que é que nós começamos a compreender quando entendemos o que são as leis divinas, o seu processamento, o que é que nós estamos fazendo por aqui? É a mudança interior que começa a acontecer e aqui nós chamamos de regeneração. Portanto, é aqui que começamos a compreender não como carga horária. Então, quem trabalha 8 horas, quem trabalha 4, quem trabalha apenas uma, a diferença de salário. Não houve injustiça, porque todos que foram chamados e aceitaram o convite, receberam a mesma gratificação, que é a regeneração, é a mudança interior. Isso estabeleceu uma igualdade. E é importante considerarmos que regenerado não é aquele que já é, de uma maneira assim absoluta, bom. É aquele que está ainda lutando interiormente, embora tenha já tomado consciência da importância do bem, mas que vive isso que a sua consciência lhe aponta, ainda através de lutas interiores. É aquele que sabe a importância do bem e luta por modificar-se. Os da primeira hora, os da última hora, agora parece que ficou bem mais claro, né? Não houve injustiça, porque a gratificação é a situação de alma regenerada a partir daí. E depois da última hora, não vai ter uma oportunidadezinha? Na última hora é a última hora. Por exemplo, aqui na nossa realidade doméstica, para o trabalhador da casa, o livro de presença fecha 7:55. A última hora é 19:55. Para as pessoas que participam do estudo, qual que é a última hora mesmo? 20:15. Depois de 20:15 não existe mais opção, a pessoa pode participar do estudo, o trabalhador se faz presente, mas o ponto já foi fechado. Mas dá para entender o trabalhador da última hora? Nós criamos todo esse processo aqui para que a gente entendesse essa liçãozinha. Depois da última, ninguém vai ser mandado embora, ninguém vai ser desrespeitado, mas o dia de hoje já foi. Na próxima semana a gente vai dar um jeitinho de chegar um pouquinho mais cedo. O que acontece com aqueles que não conseguem habilitar-se à condição de trabalhador, ainda que na última hora? O programa oferecido é aquela sequência que nós vimos nas leis de justiça, amor e caridade. Essas são as fases sequentes do desenvolvimento moral do espírito. Aqueles que não conseguem, então nós tivemos a oficialização da justiça há 1.300 anos antes de Jesus, nós tivemos a oficialização do amor há 2.000 anos com Jesus, e a partir daí a fraternidade vai se tornando um dever. A partir de 1857, através da instrução espírita, que fica aí aberta a todos que queiram conhecer, nós temos a oficialização da caridade como comportamento natural do indivíduo. Aqueles que
apesar de todo esse esforço, de todas as facilidades que Deus vem oferecendo para que as pessoas se instruam com o trabalho dos missionários, com o trabalho desses espíritos dedicados, que não só na situação de espíritos desencarnados, não, mas vestindo as roupagens terrestres e vindo aqui conviver conosco, aqueles que não conseguirem chegar à última hora, vão ter que procurar uma outra vinha, vão ter que servir a outro senhor, o que também é normal, já que existe um perfeito entrosamento, existe uma solidariedade entre os planetas, entre os mundos, e sempre aquele que tem um desenvolvimento intelectual, mas não consegue um desenvolvimento moral correspondente, não vai lhe faltar oportunidade, e ele até vai participar de uma maneira até bonita, auxiliando aqueles que ainda primitivamente fazem da violência o único recurso. Então são as migrações daquela minoria que não consegue acompanhar o programa da humanidade, que vai se regenerando e que vai reviver, vai ouvir novamente as lições e reiniciar a sua caminhada. Apenas que essa situação acontece quando se esgotam os últimos recursos. E nisso não existe injustiça. É apenas uma continuidade, é apenas uma oportunidade já que através das reencarnações é que a alma vai se depurando, e é através da reencarnação que nós vamos podendo trabalhar novamente, que o Senhor vai trazendo os convites desde a primeira até a última hora, e isso acontece em todos os planetas, e isso acontece com todas as humanidades, até que o espírito atinja a perfeição. E além do mais, quando nós falarmos dos missionários, daqueles espíritos que são sempre adiantados à sua época, não vamos imaginar que Moisés, Elias, Isaías, Sócrates, Buda, Confúcio, Pedro, voltando lá no apóstolo de Jesus, assim tão gente, né? Madalena, Joana de Cusa, Paulo, Francisco de Assis e uma série de outros. Não foi em uma única vez que eles chegaram a ser aquilo que nós conhecemos deles. E também eles continuaram. Não vamos imaginar que esses espíritos evoluíram até que atingissem esse coeficiente aqui que permitiu serem reconhecidos como missionários e que depois tenham parado por aí. Naturalmente eles continuaram reencarnando, revivendo, trabalhando para que a humanidade possa ser um pouquinho melhor, vivendo com outros nomes, em outras situações, esse trabalho de vanguarda que é realizado por uma pleiade de espíritos para que a humanidade possa se sensibilizar, para que nós possamos nos sentir motivados a iniciar o nosso processo de mudança. No simbolismo da parábola, não se recebe pelo tempo que se leva para atingir o objetivo, mas independentemente do tempo, a gratificação é por haver atingido, é por nos dispormos à renovação. O importante não é o tempo no sentido individual, mas o tempo é considerado se nós quisermos continuar participando aqui desse tão simpático planeta Terra. Pois é, quem se regenerou mais cedo foi mais beneficiado naturalmente. Foram espíritos que já gozavam de uma consciência tranquila, enquanto a maioria de nós ainda continua atribulada com os nossos problemas de consciência. E se estamos vivendo a última hora, isso não significa que no dia 31 de dezembro do ano 2000 o mundo vai acabar. Não é nada disso que está sendo falado. O progresso, ele é lento, ele é gradual, é sequente. Veja, existiram espíritos regenerados quando a maioria vivia o primitivismo. Esse número vai aumentando, então vivemos agora uma intensificação dessa transformação. Mas isso não é uma coisa com data marcada. Por isso, se alguém está imaginando que no dia 31 de dezembro do ano de 1999
o mundo vai acabar, não se entusiasme, não faça contas excessivas, não faça nada do que possa se arrepender depois, porque a maioria vai ter que viver o dia 1º de janeiro do ano 2000, com toda a responsabilidade, com todas as dificuldades e as facilidades. E além do mais, né, afinal de contas, nós já passamos muito apuro nesse planeta. Quantas vezes, vestindo roupas femininas, por exemplo, a gente lavou roupa no rio? Já imaginaram que coisa difícil lavar roupa ajoelhado na beira de um rio? Quantas vezes as jornadas eram feitas a pé? Até no aspecto assim material, o mundo está ficando cada vez melhor. Nós ainda não temos condição moral de aproveitar tudo que a tecnologia tem colocado ao nosso alcance. Hoje, quando alguém sai de casa, a gente já dá a listinha de quantas vezes ele deve ligar. Já existe até o celular para você poder alcançar onde é que o maridinho, a esposa está. Você fica sempre sabendo. De repente, a telefone daquele, ele está fora de alcance. Triste, né? Mas nós temos recursos para não nos sentirmos isolados. No passado, quando alguém saía, há 500 anos, as esposas que ficaram lá à beira do rio Tejo, abanando a mão para o pessoal que saiu nas caravelas, quanto tempo demoraria para saber uma notícia? Quantas boas desculpas nessa distância, ausência de comunicação. Mas hoje nós vivemos as facilidades, só que não conseguimos ainda aproveitar tudo. Dá para imaginar perder tudo isso só por aquela situação de ser teimoso ainda na ignorância, no mal, e de repente ter que encarar um planetinha onde nós vamos começar a plantar com as nossas mãos. Se quiser água, tem que ir na bica buscar. Sem luz elétrica, não, o negócio é ficar por aqui mesmo. É tão simples. É só renunciar um pouquinho o nosso interesse pessoal, começar a participar um pouco mais desse progresso coletivo e continuar integrando a humanidade, já que a última hora é sempre considerada. Quem foi mais beneficiado por ter entendido isso antes? Aqueles que começaram o trabalho na primeira hora. Mesmo vivendo, muitas vezes, em um meio adverso, já tinham aquela gratificação de serem almas regeneradas e em paz com a sua consciência. Não existe nada melhor para o espírito do que ter paz de consciência. Nós vamos comentar um pouquinho a mensagem número 4, para quem estiver seguindo, de Erasto. Porque essa é uma conversa, assim, particular com os espíritas. Que aqui somos classificados como os trabalhadores da última hora, que acabamos chegando à conclusão de que realmente o bem é o caminho mais curto. Se um tanto mais tarde, mas nada nos impede de gozar o mesmo privilégio da consciência tranquila, mas que temos um compromisso. Então, aquele que chegou na última hora, ele vai ter que produzir o suficiente para receber o salário, ou seja, regenerar-se. Ele foi admitido, mas ele vai ter que realizar a tarefa um pouquinho mais rapidamente, através do quê? De uma participação mais efetiva. E é aqui que Erasto, que foi discípulo de Paulo, ele sugere algumas coisas aos espíritas. E essa mensagem final vai ficando assim para as nossas meditações. Ele sugere que se sacrifique pela causa, ou seja, uma participação mais ativa na vinha, já que a vinha representa a humanidade. E aqueles que vão despertando têm sido sempre os agentes que auxiliam no despertar dos outros, que participam mais ativamente na instrução. Veja, o capítulo é dedicado aos trabalhadores e não à vinha que fica ali aguardando quem venha trabalhá-la. Então, na situação aqui do espírita, Erasto sugere que se sacrifique a propagação da ideia, os hábitos, as ocupações fúteis
e até o trabalho, que muitas vezes é usado por todos nós como desculpa para que não se possa fazer alguma coisa a mais em benefício do próximo. Já que se intensifica a hora em que o momento de decisão não vai ficar restrito apenas a uma parcela mínima, mas que vai sendo uma necessidade, uma responsabilidade da maioria, o espírito é aquele que já tem consciência de tudo isso que está acontecendo, que não tem motivos para se surpreender com nada. Nós somos os melhores informados, compreendemos perfeitamente o mecanismo das leis, não conseguimos ainda viver tudo isso, mas a responsabilidade maior existe. E aí é a hora de nos perguntarmos, fica até como sugestão para aquele, lembram-se de Santo Agostinho, que sugere que todo dia se faça uma meditação e façamos uma análise de como foi o nosso dia. Até o ideal é que isso seja feito à noite, depois que cessaram os compromissos, que se desligou a televisão, que se tomou banho, o chazinho, cada um tem um ritual assim para ir dormir, mas que se faça uma avaliação do dia. E seria importante, quando tantas vezes nós nos emocionamos, nós reconhecemos a importância, a beleza da filosofia espírita, nos sensibilizamos com a comprovação que é oferecida através da mediunidade, não é hora de perguntar o que é que nós estamos fazendo de diferente dos outros? Ou ainda vamos continuar muito tempo, igual a semelhança daqueles trabalhadores que lá na praça da ociosidade, fica na esquina da avenida do interesse pessoal e tem ao lado um prédio muito grande que se chama Edifício da Indiferença, fazendo o quê? Vendo a vida passar. Como se esse conhecimento que enriquece em muito a alma e que naturalmente confere uma responsabilidade muito maior, ainda não fizesse parte da nossa vida. A maioria de nós ainda medimos muito os minutos que nós dedicamos a fazer alguma coisa ao próximo e principalmente quando se trata de participar mais ativamente na divulgação da mensagem. Não existe o risco de o espiritismo se tornar fanatizante, porque isso não existe. O fanatismo é resultado da fé cega. E não existe fé cega que se apoie nos princípios espíritas. É a fé raciocinada, a fé saudável, que faz com que o indivíduo se torne cada vez mais responsável pelas realizações. E o que é que nós temos? Então é aquele momento assim de uma meditação, de uma introspecção. O que é que nós temos feito com as concessões que Deus nos tem oferecido? A informação, a faculdade mediúnica, a facilidade muitas vezes de exposição. Será que nós estamos imaginando que é muito importante para o Senhor que participemos da sua vinha? Ele é o Senhor da vinha. E se nós não nos habilitarmos a trabalhadores, ainda que da última hora, com certeza Ele encontrará outros. Quem é que fica prejudicado? Aquele que não aceitou o trabalho? Ou o Senhor que, tendo a vinha, naturalmente encontrará outros trabalhadores? E nós vamos perder a oportunidade de que antes que soe a última hora, que é a mudança natural que vai acontecendo na humanidade, nos indivíduos que compõem essa humanidade, nós perdemos a oportunidade de haver participado desse momento e de continuar pertencendo a essa humanidade, no caso aqui a humanidade terrestre. Quando é que nós vamos acordar que a importância é para nós mesmos? Que vai ser muito importante se nós assumirmos a responsabilidade da nossa regeneração e deixando de lado a reclamação, as desculpas. Quando se é jovem, porque nós temos, não, quando eu for mais velho, depois quando os filhos se tornarem maiores, quando eu tiver um diploma, quando a vida melhorar, se eu tivesse mais saúde, e passa-se a existência inteira, passam-se existências sequentes,
E 2000 anos se passaram e parece que ainda o progresso moral da humanidade não é tão assim grande como deveria ter sido nesse período. Há 2000 anos nós estamos ouvindo praticamente as mesmas coisas. Com relação à própria divulgação da doutrina espírita, se é importante para nós, se nos trouxe benefícios, por que não estender isso aos outros? Renunciar um pouquinho ao nosso conforto, a nossa comodidade, os nossos interesses, dividir um pouquinho essa riqueza que nos é oferecida? Quantos centros estão inoperantes por falta de trabalhadores à altura? De pessoas que se disponham, porque muitas vezes se acha trabalhador para ir fazer uma palestra uma vez por mês, mas assumir a responsabilidade de ficar dentro do centro e muitas vezes até desconhecido, mas ficar ali atuando, cumprindo o seu dever de ser um pilar, um ponto de apoio para que a espiritualidade possa investir e da maneira correta, não levando o que ele acha, o que ele pensa, mas aquilo que a doutrina oferece. Quantos centros poderiam produzir mais, atender um número maior de pessoas? Quantas crianças poderiam estar sendo evangelizadas? Talvez alguém esteja estranhando que nós não estamos colocando assistência social. A esmola assistência social identifica exatamente as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. É investindo na instrução, na educação, que nós vamos solucionar estes outros problemas, que dentro do centro espírita são considerados, mas não podem passar adiante da função do centro espírita, que é a instrução. E afinal de contas, nós vamos continuar recebendo, de uma certa maneira, aguardando o que os outros vão trazer, até quando? Quanto tempo vai continuar o movimento espírita fragilizado, carente de recursos, porque as pessoas não se dispõem a investir no principal da doutrina espírita, que é a instrução? Pois é, se nós quisermos continuar, melhor dizendo, gozar do privilégio de ser o trabalhador da última hora, é melhor que comecemos a considerar, ou melhor dizendo, que renunciemos àquela situação de continuar servindo a nós mesmos e aos nossos interesses e começarmos a viver um pouquinho mais a nossa situação de cidadão universal. Ou vamos continuar sendo o cidadão terrestre, cuja identidade se é trocada a cada reencarnação e que de uma certa maneira vive muito atribulado com aqueles problemas apenas daquele momento? Ou nós vamos abrir um espaçozinho, aceitar o convite e produzir realmente, investindo muito na divulgação, na instrução, no trabalho que nós podemos oferecer para que a humanidade se regenere um pouquinho mais depressa? Esse é o papel da doutrina espírita. É aí que ela influi diretamente no progresso do indivíduo, quando a alma desperta, quando ela é tocada, não de uma maneira milagrosa não, mas quando ela entende o que está fazendo aqui, neste instante, nesse lugar, e começa a viver intensamente a sua regeneração, nós vamos deixando de ser um problema e vamos passando a ser uma solução. Nós vivemos agora os momentos que antecedem a essa. É claro que isso não é hoje nem amanhã, mas nós estamos vivendo uma fase de transição em que a humanidade vai regenerar-se. O mundo, a partir daí, é claro que não vai ser um mundo feliz em que os problemas não existirão, não. Mas já estaremos vivendo a aurora, como diz Santo Agostinho, da fase da felicidade, dos mundos felizes. Todos nós poderemos permanecer aqui, sim, aqueles que se dispuserem a isso. Os convites têm sido sequentemente e em reencarnações sequentes distribuídos a todas as pessoas. A habilitação a ser escolhido pelo Senhor é através do esforço. E aqui o que é oferecido é aquela última oportunidade, ainda que tenhamos perdido as anteriores,
que a mensagem da justiça não nos tenha sensibilizado, que não conseguimos ainda compreender devidamente Jesus, mas agora tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples, e o Espírito é aquele. Nós hoje estamos aqui, olha quantos somos, possivelmente uns 60, a maioria de nós já bem consciente da realidade do que é a vida. Então agora participar da última hora, a última hora é considerada. Se conseguirmos chegarmos na última hora e assumir o trabalho, naturalmente que vai ser muito importante para nós. O salário exatamente o mesmo do que aqueles que despertaram no primeiro momento. É a gratificação pessoal, sim, conferida pela alma regenerada, que começa a viver em paz com a sua consciência, que cada vez mais vai se esquecendo de si e participando do todo, vivendo de uma maneira natural as leis divinas. E ainda alguém diz que o Evangelho, veja, é apenas um livro de consolação. Naturalmente, se nós compreendermos a consolação pela instrução, ele é um livro de consolação. O Evangelho está longe de ser aquele chá de flor de laranjeira, mas muito pelo contrário, é um tônico muito forte, especial e um convite constante ao trabalho e à renovação. E sendo uma obra tão importante como é, merece ser estudada da maneira como nós estamos por aqui procurando fazer. Na sequência, não perdendo nenhum trechinho, procurando compreender até as entrelinhas, para que nós possamos, com toda tranquilidade, ainda alcançarmos a última hora. Na próxima semana, o que é que vem? Os falsos cristos e os falsos profetas. Muito atuante, vivendo, identificando assim bem o momento que nós estamos vivendo agora. É aquele momento assim, eu acredito assim, muito importante para todos nós, já que a prece é a elevação do pensamento e a arte é a elevação do sentimento, e os espíritos, quando se dedicam a esse trabalho artístico, conseguem conciliar isso de uma maneira muito bonita. E ela nos deixa hoje palavras de vida. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança, começa o reino do amor.